Olá, está no ar mais uma edição do News Up Now Brasil. Em uma vitória surpreendente, o novo presidente dos Estados Unidos é Donald Trump. A virada nas urnas começou com a apuração dos votos em alguns estados-chave da costa leste do país. No início da disputa presidencial, o empresário e ex-apresentador de TV não era levado a sério pelos analistas políticos e contrariou até mesmo integrantes do seu próprio partido. Contrariando o favoritismo de Hillary Clinton, o republicano coloca o fim nos 8 anos de governo democrata. A Petrobras decidiu reduzir nas refinarias o preço da gasolina em 3,1% e do diesel em 10,4% a partir da meia-noite desta terça-feira. A decisão aconteceu por conta da queda recente dos preços do petróleo nos mercados internacionais e pela redução da participação da empresa nas vendas do mercado interno. Se a redução for repassada para o consumidor, o preço do diesel pode cair 20 centavos e o preço da gasolina 5 centavos. Nesta terça-feira, o presidente Michel Temer criticou as ocupações pela primeira vez. Em um seminário promovido pelo jornal Valor Econômico nesta terça, Temer disse que no país, argumento verbal foi substituído por argumento físico. Hoje, ao invés do argumento oral, do argumento intelectual, ou que não seja intelectual, mas o argumento verbal, usa-se o argumento físico. A pessoa vai e ocupa não sei o quê, bota pneu velho e queima na estrada para impedir trânsito. Ele também disse que as pessoas criticam a PEC sem ler o texto. Brasil e Argentina entram em campo no Mineirão nesta quinta-feira em mais uma rodada das eliminatórias sul-americanas para o Mundial de 2018. O técnico Tite deve colocar em campo o time base da seleção que usou nos últimos jogos. A novidade é a volta do lateral Marcelo, que joga no Real Madrid. Neymar volta ao ataque após cumprir suspensão e Daniel Alves irá usar a braçadeira de capitão e a camisa 4, dessa vez em homenagem ao ex-capitão da seleção brasileira, Carlos Alberto Torres. E a seguir eu tenho um bate-papo com o Gleidson Martins, nosso correspondente dos Estados Unidos, vai abordar também os assuntos relacionados às eleições de 2016 nos Estados Unidos. Até já! Cancun Biquínis, moda praia, íntima e fitness. Qualidade em um único lugar. Cancun Biquínis, 3242-4034. Casulo Básica, feminino e masculino. Moda básica, malhas de ginástica, bolsas e acessórios. 3241-8030. Estamos de volta com o News Up Now edição Brasil e voltamos a falar das eleições 2016 nos Estados Unidos. Ao meu lado está o nosso correspondente Gleidson Martins, que é dos Estados Unidos, está no Brasil e vai trazer alguns comentários sobre as eleições presidenciais. Gleidson Martins, as eleições presidenciais que trouxe um resultado surpreendente, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Pois é, eu acho que não somente nós, como toda a população dos Estados Unidos e do mundo, acordou nesta manhã de quarta-feira com essa notícia que pegou todos de surpresa. Ele foi eleito, ele teve 289 votos dos delegados, e a Hillary Clinton, do Partido Democrata, teve 218, ou seja, ele precisava de apenas 270 dos votos dos delegados, que não é o voto dos eleitores, da população, para se eleger o 45º presidente dos Estados Unidos. E ele obteve 289 votos. Além de ser uma surpresa também mundial, que afetou vários lugares do mundo, né, indiretamente, diretamente, também pegou de surpresa até mesmo membros do partido de Trump. Assim, claro, com certeza, porque antes mesmo das eleições finais, dos resultados finais de ontem à noite, vários participantes dos republicanos já tinham se manifestado totalmente contrário às políticas de Trump. Né? Eu acredito que eles devem ter acordado também com esse choque, como o resto da população. Agora, um fato, falando em choque, um fato que eu acho que é importante a gente mencionar é que em algumas cidades, como em Oakland, no estado americano da Califórnia, os protestos já começaram. Agora, eu só espero que essa onda de protestos não se alastre por todo o país, né? Porque já começaram, atear fogos em carros, quebrar janelas de empresas e por aí vai. 8 anos de governo democrata e agora entra um republicano no governo dos Estados Unidos. E o que vai mudar bastante, por exemplo, no Senado, grande parte são os republicanos, né? Agora, resta saber se eles estarão falando a mesma língua. É verdade. E tem mais também que é a respeito da questão mundial, né? O mundo também
Eu não esperava, de certa forma, uma vitória assim de Donald Trump e Hillary Clinton, que era bastante afamada pelo mundo, né? Secretária de Estado do governo. Eu acho que ele mostrou ao mundo, assim, que ele não estava para brincadeira, como muitos pensaram que ele estivesse no início das eleições, quando ele se lançou a candidato, através do Partido Republicano, à presidência dos Estados Unidos, né? Naquele momento, muitos falavam que eles estavam apenas brincando de ser presidente. No entanto, ele mostrou totalmente o contrário. Prova disso foi no discurso dele de ontem à noite, dizendo que ele agradece a Hillary, né, parabenizando ela porque ela foi uma excelente competidora. O que surpreendeu também muita gente. O que ficou na história, esse embate político entre os dois, né? Ficou. Acho que essa, nos Estados Unidos, pelo menos, foi uma das eleições, foi a eleição mais assistida por TV aberta em todo o país, na história dos Estados Unidos. Ainda falando de Donald Trump, essa eleição dele, sendo eleito agora e assumindo em 2017, o que isso afeta de uma forma geral, assim, no mundo? Então, acho que a China já se manifestou a respeito, que está insegura do que vai acontecer. O Irã disse que não vai interferir em nada. Acho que ainda é muito cedo para se calcular o que vai acontecer. Eu acho que nem mesmo os republicanos estavam aguardando esse resultado final. Ainda você vai ouvir muitos capítulos desse novo livro. Ainda assim, para a gente encerrar esse bate-papo, teve algumas manifestações que você disse no começo do comentário e também a reação das pessoas na derrota de Hillary. Pois é, o que se nota-se através das redes sociais é que os eleitores democratas estão chocados, como eu mencionei anteriormente. Eles não estão aceitando, alguns estão fazendo brincadeiras, pegando as redes sociais como um instrumento de poder de colocar a sua voz na ativa, né, de ser ouvido. Muitos já estão questionando o fato de vamos mudar para o Canadá, vamos deixar os Estados Unidos, entendeu? O que vai acontecer daqui para frente, ainda ninguém sabe. É o que a gente vai esperar, né, de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Obrigado, Gleitos, pelos comentários. Obrigado, até a próxima. E assim terminamos mais uma edição do News Apinal Brasil. Até a próxima.